Olá, pessoal! O meu nome é Carita Pelição. Eu sou formada em Artes Visuais pela Unesp de Bauru. Também sou formada em Pedagogia e atuo como professora de Educação Infantil pela Prefeitura de Bauru. Eu sou aluna de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Humano e Tecnologias pela Unesp de Rio Claro. E hoje, eu e a Thaís vamos apresentar alguns conceitos-chave sobre interdisciplinaridade, criatividade e criticidade na educação. Agradeço a Silvia Bonomi pelo convite e à Secretaria de Educação de Jaú pelo espaço de troca e de saberes. Olá, pessoal. Meu nome é Thaís Pelição. Eu sou licenciada em Educação Física pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp de Bauru. Também sou aluna de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Humano e Tecnologias da Unesp de Rio Claro. Aproveito o momento para agradecer o convite à Secretaria de Educação de Jaú, por meio do AME e da Silvia Bonomi. É um prazer enorme estar aqui para compartilhar conteúdo sobre criatividade e o pensamento crítico, competências importantes no desenvolvimento do estudante e tão necessárias na educação. Obrigada, passo a palavra para a Carita. Vamos falar um pouco sobre a interdisciplinaridade na educação. E para isso vamos começar revendo alguns conceitos iniciais sobre a educação, passando pelo contexto atual da educação brasileira, para então chegarmos na interdisciplinaridade em si e a importância dela. Para compreendermos a interdisciplinaridade, é preciso primeiro pensarmos sobre alguns conceitos relacionados à educação. Então, reflitam sobre a seguinte pergunta: que imagem vem à sua cabeça quando você pensa sobre o modelo escolar que você frequentou durante a educação básica? Certamente, a maioria de vocês e outras tantas pessoas vão falar sobre as carteiras enfileiradas, conhecidas como a conjuntura testa-nuca. Outros vão falar sobre os professores à frente da sala escrevendo a matéria na lousa, das provas que intimidavam ou um monte de conteúdos de diversos professores para estudar. São poucos os que vão falar de realidades opostas. Esse retrato foi difundido por muito tempo no Brasil e, infelizmente, continua impregnado até os dias de hoje. Existem muitos professores ainda reproduzindo a velha perspectiva de colocar tudo em caixas, como se o ensino fosse realmente fragmentado e os conhecimentos isolados uns dos outros. Se observarmos algumas instituições escolares, vamos perceber que na maioria delas, diversos professores vão entrar e sair das salas de aula, sem muitas vezes nem conversarem sobre questões pedagógicas uns com os outros. É simplesmente a caixa da língua portuguesa, a caixa da matemática, a caixa das ciências ou biologia, uma depositada sobre a outra sem qualquer relação. A caixa das artes e da educação física nem se fala. São as mais frágeis quando deveriam ter tanta importância quanto as demais. E a caixa do ensino religioso, apesar da Base Nacional Comum Curricular apontá-la como uma área do conhecimento e tornar mais claros seus fundamentos, a escola poderá ofertá-la desde que seja de forma opcional para os alunos. Então, resumindo, nós vivemos uma educação desconectada e que persiste no modelo tradicional de ensino por transmissão de conhecimentos individualizados. Nós ainda estamos passando pela pandemia de coronavírus, mas principalmente no ano passado, em 2020, vivemos o auge dessa doença com muitas incertezas e medos. Então, com esse cenário imposto, as escolas foram fechadas e passamos a cumprir um longo período de reclusão, a princípio sem aulas, mas depois implementando um precário e improvisado ensino à distância em caráter de urgência. E com essa condição, determinadas adversidades e falhas da nossa educação brasileira acabaram por serem expostas para toda a sociedade com as aulas online e ganharam muita ênfase quando antes ficavam despercebidas. A imagem que vocês estão vendo mostra esquematicamente o que eu acabei de falar. No canto superior esquerdo, temos a representação do surgimento do coronavírus, causando uma pandemia de Covid-19. Depois, as escolas e outras instituições fechando. Na sequência, o isolamento social com o ensino e trabalho em casa e, consequentemente, as áreas de conhecimentos sendo ensinadas mais do que nunca em unidades como se fossem caixas isoladas. É importante alertar que as defasagens na educação foram gerais
e possíveis de serem vistas em vários países pelo mundo. Mas, como estamos falando do nosso país, é preciso deixar bem claro que o ensino remoto apenas destacou as falhas educacionais que já existiam, porque tudo foi exposto em frente às câmeras. Se usarmos uma balança como analogia e pesarmos nelas os avanços e as dificuldades históricas do ensino-aprendizagem no Brasil, muitas vezes, infelizmente, essa balança acabou pendendo mais para o lado das dificuldades. E essas dificuldades envolvem uma série de fatores muito complexos que compreendem, por exemplo, a organização familiar dos estudantes, a situação financeira deles, questões como violência, drogas, falta de acesso a materiais básicos de estudo, falta de acesso à internet, estruturas prediais precárias, necessidade de formação dos professores e gestores e a desvalorização deles, e outros fatores tantos que não vamos aprofundar nessa apresentação. A questão é que tudo isso que apontamos contribui para a manutenção e permanência de uma pedagogia denominada pelo autor Libânio como tradicional e deteriorada. Com relação à expressão pedagogia tradicional deteriorada, usada pelo autor Libânio, que citamos no slide anterior, o que se pode entender dela? Bom, primeiro, a palavra tradicional está atrelada a algo que é costumeiro, que já se tornou um hábito, porque foi transmitida de uma geração para outra. Já a palavra deteriorada significa algo desgastado, degradado. Então, podemos interpretar que a configuração geral da escola brasileira se tornou tão padrão que não tem conseguido acompanhar as novas demandas da sociedade. Enquanto a escola está em um ritmo, os alunos estão em outro. Os alunos são dinâmicos, acostumados com as tecnologias que fazem a comunicação ser muito rápida. E com essa rapidez, eles acabam vendo muito conteúdo, muita informação na tela do celular em um período curto de tempo. E aí, quando chegam no espaço escolar, isso não acontece. A autora Simone Krauser-Swecker enfatiza essa questão que estamos trazendo quando afirma que os estudantes, na época contemporânea, a era digital, acostumados com a acessibilidade, rapidez do uso das TIC, que são as tecnologias da informação e comunicação, ao obter informações online, muitas vezes se confrontam com a lentidão do ritmo de aulas meramente expositivas, com pouco espaço para o protagonismo do aluno. Depois que nós trouxemos o panorama mais generalizado da educação e da escola brasileira, vamos então falar da interdisciplinaridade especificamente, para depois amarrarmos os dois assuntos. E a primeira pergunta que temos que fazer é: o que é interdisciplinaridade afinal? Ivani Fazenda, que é uma das pesquisadoras mais influentes nessa área, diz que, na verdade, não existe uma definição exata e comum para interdisciplinaridade, porque se trata de um termo relativamente novo que gera muitas discussões no Brasil. Porém, se consultarmos rapidamente uma definição no dicionário, veremos que interdisciplinar significa aquilo que é comum a duas ou mais disciplinas, ou seja, que envolve duas ou mais áreas do conhecimento, e também que essa relação tem a intenção de melhorar o processo de aprendizagem, estreitando a relação entre o professor e aluno. Notamos, portanto, que nas duas fontes consultadas, o conceito de interdisciplinaridade condiz com a ideia de interação e diálogo entre duas ou mais disciplinas, e essa também é a concepção que nós legitimamos aqui. Então, esclarecemos que, apesar de ainda haver uma discussão sobre o termo, existe uma certa concordância entre os autores de que a interdisciplinaridade está diretamente relacionada à coletividade, ao diálogo constante entre os agentes escolares, ou seja, entre os gestores, professores e estudantes. A interdisciplinaridade também está diretamente relacionada ao efetivo trabalho desenvolvido em parceria entre dois ou mais professores, em que ambos participam conjunta e ativamente durante todo o processo pedagógico. Assim, quando falamos em interdisciplinaridade, presumimos a existência de ao menos duas disciplinas como referência e a presença de uma ação recíproca,
uma troca genuína, uma articulação orgânica e verdadeira entre, no mínimo, 2 professores de componentes curriculares diferentes. Por exemplo, quando os professores de arte e biologia trabalham de forma interdisciplinar, isso quer dizer que um dará suporte ao outro e ambos pensarão democraticamente em maneiras de alinhar seus conteúdos de modo a torná-los integrados. É exatamente o oposto de competição e fragmentação. Não existe rivalidade. Vimos, então, que a interdisciplinaridade implica coletividade e diálogo. Portanto, um ponto muito significativo que o autor Severino evidencia é: quando um professor trabalha de forma autônoma e individual, abordando conteúdos de outras áreas do conhecimento em sua própria aula, esse professor não está atuando em uma perspectiva interdisciplinar, porque não vai ocorrer troca de saberes entre pares. Isso porque, para Severino, a prática produtiva dos homens não se dá como trabalho individual. Ela é, antropologicamente falando, expressão necessária de um sujeito coletivo, ou seja, a espécie humana só é humana na medida em que se efetiva em sociedade. Sabendo desses conceitos que nós apresentamos até agora, temos o seguinte questionamento: o contexto da escola contemporânea brasileira pode ter relação com a interdisciplinaridade? Se a escola quiser acompanhar realmente a dinâmica social no tempo histórico que ela está inserida e fazer cumprir de verdade o seu papel, que é a formação integral dos estudantes, então ela precisa constituir um espaço de cooperação e de parceria entre todos os indivíduos que fazem parte dela. Porém, isso só será possível a partir do momento que essa escola compreender a realidade vivida diariamente pelos seus estudantes. Nesse sentido, a construção do conhecimento do ponto de vista epistemológico consiste em um processo fundamentado na intervenção crítica e refletida sobre a realidade, de modo a construí-la. Sabendo, então, que os estudantes do século XXI são dinâmicos, cercados por tecnologias, pela facilidade na comunicação e pelo constante contato com informações variadas, consequentemente, eles carecem de um ensino também do século XXI, onde os conteúdos sejam palpáveis e estejam sintonizados com o ritmo de suas vidas, que é o ritmo da vida real, e que não é separado em blocos. Agora, respondendo à pergunta do slide anterior, o contexto da escola contemporânea brasileira pode e deve ter completa relação com a interdisciplinaridade. Inclusive, para a Fazenda, a interdisciplinaridade é uma exigência do mundo contemporâneo. Ela não só auxilia na compreensão do movimento de abertura frente ao problema de conhecimento e das transformações contínuas da contemporaneidade, mas busca dar sentido, principalmente nas instituições de ensino, ao trabalho do professor para que ambos, o professor e o aluno, delineiem o caminho que idealizaram, revejam-se no sentido de juntos elaborarem o traçado de novas atitudes, novos caminhos, novas pesquisas, novos saberes, novos projetos. Agora, sabemos que a escola deve ser interdisciplinar, porque o trabalho nessa perspectiva é sinônimo de escola viva, integrada e articulada com os anseios de todos que se relacionam com ela. Por outro lado, a interdisciplinaridade é um caminho heterogêneo e que demanda dedicação, envolvimento, diálogo e planejamento conjunto. Além disso, muitos professores têm dúvidas sobre como trabalhar de forma interdisciplinar, achando até que é muito difícil ou inviável. Na verdade, ao trabalhar de forma interdisciplinar, realmente muitas dúvidas vão surgir porque é um processo natural do ser humano. O trabalho docente vai sendo aperfeiçoado com a prática. Agora, sobre ser difícil, isso é um estigma que precisa ser quebrado. É claro que no começo, a mudança da perspectiva fragmentada para interdisciplinar será trabalhosa, mas com o tempo se tornará parte integral da rotina pedagógica. Para exemplificar melhor, eu vou usar como base a pesquisa promovida pelo artigo intitulado A Importância da Interdisciplinaridade entre Biologia e Arte para o Ensino e Aprendizagem de Jovens Alunos do Ensino Médio,
uma revisão sistemática. Esse artigo foi escrito por mim, pelo João Lucas Piubelli Doro e pela Júlia Cleise Gomes Pereira. Nele, fizemos uma revisão sistemática, que é uma metodologia de pesquisa mais criteriosa e rigorosa no tratamento e desenvolvimento das sondagens textuais e extrações de dados em relação às pesquisas bibliográficas padrões. E tínhamos como um dos objetivos encontrar textos que tratassem sobre a interdisciplinaridade na prática entre as disciplinas de biologia e arte com alunos do ensino médio. Dos 95 textos iniciais que podiam ter alguma relação com os critérios do nosso estudo, nós apuramos 8 possíveis trabalhos compatíveis e depois, em uma análise mais aprofundada desses 8 textos, chegamos a apenas 2 dissertações finais. Ou seja, de fato, há uma carência interdisciplinar na base pedagógica dos professores. Mas, das 2 dissertações selecionadas, uma delas tinha como objetivo abordar os temas reino fungi e fermentação com enfoque nos processos de produção de pão e vinho. Para isso, os professores de biologia, química, história, arte e ensino religioso uniram esforços interdisciplinares trabalhando juntos. Esses professores seguiram passos e alguns deles foram: o primeiro, eles definiram os objetivos que iriam nortear a unidade didática. Depois, eles investigaram os conhecimentos prévios dos estudantes sobre a fermentação, pão, vinho e fungos. Na sequência, eles apresentaram situações-problema em nível introdutório, levando em conta os conhecimentos prévios dos estudantes e fizeram experimentos investigativos. E depois, no final, os estudantes fizeram uma apresentação do conhecimento aprendido. Durante o desenvolvimento de todos esses passos, o professor de biologia atuou nos conceitos teóricos e experimentais, o professor de química participou nas questões dos reagentes e produtos das transformações químicas ocorridas no processo de produção de pão, o professor de história e ensino religiosos envolveram-se nos processos históricos por trás do pão, e o de arte cooperou com a orientação da criação de roteiros para encenações a partir dos assuntos abordados nos diferentes componentes curriculares acerca da fermentação do pão e do vinho e suas relações com a civilização. E no final houve uma avaliação do processo de aprendizagem e todos os professores e alunos comeram os pães produzidos durante as aulas. Esse foi apenas um exemplo de como é possível trabalhar a interdisciplinaridade com várias disciplinas juntas. As considerações diante da globalização do mundo, que dinamiza as relações sociais e a forma como os estudantes pensam e agem, a escola precisa ajustar suas configurações para acompanhar essas novas demandas. Considerando que a vida real não é fragmentada, a educação contemporânea também não pode ser. Nesse sentido, o caminho mais assertivo é a interdisciplinaridade, que dá conta de promover uma interação direta com todas as disciplinas escolares. A interdisciplinaridade permite manter os agentes escolares em constante diálogo e conexão, mantendo os estudantes interessados pelo ensino-aprendizagem. Essas são as referências que utilizamos ao longo desta apresentação. E como leitura complementar, eu indico o artigo que eu citei antes, escrito por mim, pelo João Lucas Doro e pela Júlia Pereira. Esse artigo está disponível no site da revista Cadernos da Aplicação, que tem o link aí no slide que vocês estão vendo. Eu finalizo a minha fala aqui, obrigada. E agora a Thaís vai dar sequência. Bom, eu vou dar continuidade à fala da Carita. Tudo que ela falou então até agora é muito importante para que possamos refletir sobre as questões que eu venho trazer. Então, pensando na interdisciplinaridade, eu vou discorrer sobre um cenário acerca da criatividade e do pensamento crítico, ou criticidade, né, como vamos encontrar em alguns estudos, relacionando esses aspectos com a escola, principalmente se tratando do desenvolvimento do estudante e da sua interação com o mundo contemporâneo. A escola sempre foi, e ela ainda é, né, um ambiente de socialização e de acesso ao conhecimento, sendo que antigamente o foco era apenas na transmissão de conteúdo.
E hoje, acompanhando as diversas mudanças que nós presenciamos, a educação ela exige uma construção afetiva de oportunidades para permitir tanto a aprendizagem quanto o desenvolvimento de competências essenciais para uma atuação social mais autônoma, responsável e também adaptável. Então, quando nós falamos de desenvolvimento de competências essenciais, podemos destacar entre elas a valorização da criatividade e do pensamento crítico, que são foco central dessa parte da apresentação. Entendemos que o principal objetivo da educação é oferecer oportunidade para que esses estudantes possam viver e conviver, aprender, seja qual for o contexto socioeconômico. Essa é uma educação capaz de gerar realizações e resultados aos estudantes, né? Além de reduzir a desigualdade social. Com dezenas de atitudes, sentimentos e convicções, né, que norteiam cada ação humana, existe também várias teorias e propostas sobre como compreender o papel dessas competências e qual deve ser o foco da educação. A BNCC, por exemplo, que é um documento oficial utilizado nos currículos das escolas de todo o Brasil, procura elencar um conjunto de 10 competências gerais, vistas como essenciais para a formação, que contribua com a vida no mundo contemporâneo, principalmente. Ela tem um grande volume de informações e se propagam, sim, em grande velocidade. Então, essas competências gerais, elas combinam aspectos cognitivos, socioemocionais e híbridos. As competências cognitivas, elas estão relacionadas à aquisição de domínio, de conhecimento, como o raciocínio e a memória. As chamadas competências socioemocionais são capacidades individuais que se manifestam nos modos de pensar, de sentir, nos comportamentos ou atitudes, para se relacionar consigo mesmo ou com os demais. Elas podem ser observadas em ações e reações frente a estímulos de ordem pessoal e social, como a persistência, a assertividade, a empatia, a autoconfiança e a curiosidade para aprender. Já as competências híbridas, elas podem ser definidas pela combinação mais marcante de elementos dessas outras duas competências, como, por exemplo, a criatividade e o pensamento crítico se destacam e devem ser discutidas com cuidado e atenção, já que são complexas e de suma importância para o mundo atual. Bom, para entender melhor, então, a criatividade e o pensamento crítico possuem relação, já que ambos envolvem alguns processos mentais similares, mas seus objetivos são diferentes. A criatividade é voltada a criar ideias e produtos inovadores e apropriados, né? E o pensamento crítico visa avaliar e julgar cuidadosamente afirmações, ideias e teorias relativas a possíveis explicações ou soluções apresentadas para uma situação. Com a finalidade, né, esse pensamento crítico tem a finalidade de alcançar um posicionamento competente e independente. Então, pesquisas voltadas às duas competências não se sobrepõem, mesmo que o pensamento crítico, às vezes, né, desempenhe importante papel no processo da criatividade e vice-versa. No entanto, é comum que encontremos currículos escolares que fazem essa união. Em alguns casos, essa união provoca a perda da particularidade, né, de particularidades e diferença entre essas duas competências. No senso comum, a criatividade ela é vista como um privilégio, como um dom ou um talento que poucos possuem. E com base nessa crença, não se espera que todas as pessoas possam ser criativas. Outra crença muito comum é que a criatividade é uma expressão do campo das artes, sendo esse, né, a arte, o único local natural do seu desenvolvimento. Bom, mas sabemos que não é verdade, né? Ao invés de um talento inato e reservado apenas aos artistas, a criatividade é compreendida como uma competência possível de ser desenvolvida e estimulada em todos os níveis educacionais. Ela é definida, como aparece aí na tela para vocês, como um grande potencial
que o ser humano dispõe para enfrentar o novo e seguir avançando na ciência, na tecnologia, na comunicação, nas artes e em muitos outros campos. Além disso, a criatividade é uma competência complexa e híbrida, pois surge da comunicação de elementos distintos, tais como conhecimento, saber e a capacidade de resolução de problemas ou domínios socioemocionais. Outra definição que trouxemos aqui é de que a criatividade possui a capacidade de produzir um trabalho ao mesmo tempo inovador, ou seja, original, inesperado, e também um trabalho apropriado, ou seja, útil, adaptativo em relação às limitações da tarefa. Então, não se trata apenas de inventar alguma novidade, afinal, qualquer um pode fazer isso, certo? Mas sim de fazer com que essa novidade se destaque por uma boa razão. Aqui trouxemos alguns mitos e crenças acerca da criatividade, então vamos analisá-los. O primeiro, criatividade não é talento nato. Nós não nascemos criativos em tudo, então a gente precisa de espaço para desenvolver essa competência, de abertura para novas experiências e desenvolver, então, essas atitudes investigativas, Precisamos de tempo, aquisição de conhecimento e estudos. O segundo que aparece aí para vocês, criatividade não é só resultado de herança genética. Então, o ato criativo é fruto da dedicação de muitas horas em diferentes estudos e articulação com todas as histórias vividas e experienciadas. O terceiro item, criatividade não é ter ideias brilhantes num piscar de olhos, porque essas ideias brilhantes, na maioria das vezes, são resultados de um esforço de articulação e integração de inúmeras ideias básicas. Essas vão ser aprimoradas ao longo do tempo e com dedicação. O quarto item, criatividade não é decorrente apenas de estímulo externo. Então, embora as pessoas e ambientes possam ser promotores de condições ótimas para sermos criativos, o interesse intrínseco, ou seja, interno, individual, esse interesse por desenvolver algo novo e útil pode favorecer o surgimento, de novas perspectivas e ideias, quando nos pedem para sermos criativos, por exemplo. E o último item, criatividade não é um processo individual e solitário. Então, é um processo colaborativo, na verdade, pois muitas vezes, as melhores ideias surgem em momentos de conexão com outras pessoas ou outros contextos. Já o pensamento crítico, ele costuma ser visto de forma simplificada, muitas vezes sendo associado a posturas negativas, resistentes a qualquer informação ou posições diferentes de um determinado indivíduo. Assim como a criatividade, não se pode considerar o pensamento crítico apenas como uma competência nata, mas ele deve ser considerado como algo estimulado, em qualquer indivíduo. Um indivíduo que vive em uma sociedade que demanda construção de posicionamentos sobre diferentes temas ou assuntos. A criticidade, ela propicia ao ser humano a capacidade de interpretar, de julgar, desvendar o que está oculto, analisar, observar, compreender a realidade, captando o real significado e as causas imperceptíveis aos olhares inocentes. Assim, a criticidade tem proximidade com a autonomia, com a capacidade de decidir por conta própria, ou seja, ela é entendida como uma conquista de liberdade. O pensamento crítico irá capacitar uma pessoa a se posicionar de modo racional e analítico diante de situações rotineiras. Elas se manifestam diante de informações ou atitudes de outras pessoas, a fim de analisar principalmente a validade, a sua origem e a finalidade daquele assunto. Então, espera-se de uma pessoa que exerce, que tem o pensamento crítico, como parte integral de uma sociedade. Ela é capaz de formar opiniões independentes e validadas. Esse mundo contemporâneo que a gente vive, digital, repleto de visões, teorias e premissas, faz com que o pensamento crítico ele seja ainda mais significativo e valorizado na educação atual.
Vamos então aos mitos e crenças sobre o pensamento crítico. O primeiro item que aparece aí para vocês. Pensamento crítico não é interessante, divertido e simples. Normalmente a palavra crítico, né, ou o termo pessoa crítica estão associados a um sentido negativo. Porém, pensar criticamente envolve analisar e apreciar de modo intencional as coisas do mundo. E isso é algo muito estimulante. O segundo item lá. Pensamento crítico é para quem quer sempre ter razão. Não, né? Pensar criticamente não está relacionado a opiniões ou impressões parciais, mas sim a descoberta de falhas na comunicação ou na clareza dos argumentos, ou seja, analisar e avaliar a consistência dos argumentos e dos raciocínios. O terceiro item aí para vocês. Pensamento crítico atrapalha. Então, o pensamento crítico, ele expande a visão do mundo da pessoa, né? A visão que a pessoa tem do mundo. Exercitar o pensamento crítico no cotidiano, então, ler um livro, assistir um filme, ou ouvir uma apresentação, uma argumentação, isso apresenta uma reflexão mais aprofundada sobre os conteúdos que vão além do que está posto. Então, o quarto item, a pessoa com pensamento crítico é desconfiada. Então, a pessoa que pensa de maneira crítica, ela é questionadora, na verdade, né? Ela busca estar atenta às informações, reconhecer ou mitigar erros, né, nas situações ou argumentos. Ela investiga as fontes de informação do que lê e ouve, ao invés de buscar um comportamento conformista em relação ao que é dado a ela ou a dada situação. E por último, quem tem pensamento crítico não aceita outras opiniões. Bom, questionar a tudo e a todos, né? Essa pessoa ela costuma fazer isso. Isso ajuda a desenvolver novas ideias, ampliar os conhecimentos e a criticidade, né? A criatividade vem para ajudar a pessoa, tanto à sua volta e também a si mesmo, né? A se comportar no meio social e também ajuda a si. Então, no ambiente de trabalho, por exemplo, quando se toma decisões, a pessoa evita opiniões pessoais e mantém o foco nos fatos e nas evidências para resolver seus problemas e desafios de forma mais efetiva. Bom, como já visto, o objetivo da educação no século XXI é tornar os estudantes mais autônomos, né, para construir projetos baseados em seus conhecimentos e competências, além de preparar esses estudantes para lidar com desafios que encontram dentro da escola e principalmente fora dela, né? Nessa perspectiva, precisa haver mudanças no papel e na atuação dos educadores para que promovam o desenvolvimento dessas competências nos estudantes. Então, é preciso que esses educadores, né, eles também estejam abertos a inserir essa temática no planejamento e também em suas ações. Como mediador do conhecimento e do desenvolvimento pleno dos estudantes, o educador ele precisa assumir uma postura de acolhimento, de escuta ativa, de promoção do protagonismo dos estudantes. E dessa forma, o educador ele vai deixar de ser o único detentor das respostas, né, e estimular o questionamento e a construção conjunta de conhecimento. Então, para isso, ele precisa também de apoio e suporte, né, isso é muito importante, para aprimorar suas próprias competências e práticas de ensino. Estudiosos da área sugerem algumas maneiras de se preservar, né, a criatividade e o pensamento crítico na sala de aula. Então, como exemplo, aparecem algumas sugestões. Dar tempo ao estudante para pensar e desenvolver suas ideias, considerar o erro como uma etapa no processo de aprendizagem, estimular o estudante a imaginar outros pontos, né, de vista, dar ao estudante a oportunidade de escolha, levando em consideração também seus interesses e as suas habilidades. Torna-se importante ter em mente algumas estratégias de ensino, como dar ao estudante feedback, relacionar objetivos do conteúdo às aprendizagens, né, e às experiências,
variar as tarefas propostas aos estudantes, né, as técnicas instrucionais, as formas de avaliar, já que nem todo estudante vai absorver o conteúdo da mesma maneira, orientar o estudante a buscar informações adicionais sobre tópicos do seu interesse e ainda criar um espaço para divulgação, né, desses trabalhos que vêm sendo desenvolvidos com os estudantes. Então, concluímos aqui que muitos, né, dos processos envolvidos na criatividade e no pensamento crítico são comuns. E ambas as competências, elas exigem conhecimento prévio do domínio onde serão aplicadas, né? A criatividade, ela vai oferecer mais destaque para ações de imaginar, enquanto o pensamento crítico, ele vai enfatizar aspectos mais do questionar, né? Abrangendo suas dimensões mais analíticas ou sistemáticas. A criatividade e o pensamento crítico, elas exigem um certo nível de abertura ao novo e a curiosidade. Essas duas competências, elas podem levar à contestação de valores ou normas, e é isso que as tornam valiosas e, às vezes, muitas vezes, aliás, desafiadoras no ambiente escolar, tanto para os estudantes como para os educadores. Quando se analisa todo esse contexto voltado ao mundo contemporâneo, nós podemos observar que existe uma grande oportunidade de aprendizagem na inovação, pois o envolvimento dos estudantes, né, e também dos educadores na mudança de suas práticas pedagógicas é uma fonte de desenvolvimento profissional. Bom, essas são as referências que nos baseamos para a elaboração da apresentação e das discussões. Deixamos como indicação a leitura complementar, né, do livro que organizamos, eu e a Carita, com o título de Interdisciplinaridade na Educação Básica Contemporânea, Criatividade e Criticidade. É uma obra de livre acesso, que ela conta com a participação de diversos autores e autoras que escreveram sobre suas pesquisas e intervenções, né, suas experiências interdisciplinares. Então, o livro ele pode ser baixado em PDF no site que aparece aí para vocês, www.gradoseditora.com. Atualmente, de acordo com a organização do site, né, que ele pode ser atualizado, mas atualmente, quando você entra lá, é só localizar o item autores e obras, fica centralizado bem no meio superior à página. Vocês clicam em e-books gratuitos, vai aparecer 3 imagens para vocês. Pode clicar na central, né, que é a educação, e procurar o livro com essa capinha que aparece aí na tela. Também tem outros e-books lá, de livre acesso, podem navegar à vontade. Bom, finalizamos aqui, muito obrigada. Aí tem nossos e-mails, caso queira entrar em contato, pegar alguma referência conosco. Então, novamente agradecemos a Secretaria de Educação de Jaú e principalmente a professora Silvia Bonomi pelo convite e pela oportunidade de compartilhar nossos conhecimentos e estudos. Foi um prazer enorme. Até mais!